Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto Espiritismo nos Estados Unidos. Como está a doutrina na Terra da Liberdade? Confira agora. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. É bom que você está conosco, é bom que estejamos juntos. Recebemos aqui hoje Flávio Zanetti. Está de passagem pelo Brasil. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio, amigos, pelo convite, pelo carinho. Muito obrigado. Muito bem, Flávio, você pode falar comigo mesmo, né? É um bate-papo e tem algumas testemunhas que vão nos assistir do outro lado. Alguns vão nos ouvir, inclusive, né? Então é uma alegria ter você conosco. Flávio, você tem a sua experiência, basicamente, de movimento espírita, de espírita, em Massachusetts, em Boston, particularmente. Isso, correto. Na metropolitana de Boston ali, é isso? É, região metropolitana de Boston. Uhum. Muito bem. E como é que é isso, ser espírita num lugar que a gente nem sabe direito como é que funciona? Como é que foram essas experiências iniciais, Flávio? Você chegando lá, é engenheiro de profissão, né? Sim. Uhum. Nós chegamos nos Estados Unidos em 99, fomos lá para uma oportunidade de trabalho. Primeiro moramos em Nova York por alguns meses. Participamos de alguns grupos em Nova York, começamos a visitar alguns grupos em Nova York que já existiam. Depois mudamos para Boston e achamos o nosso grupo pela internet. Fizemos uma busca, Kardec, Boston, e achamos ali o grupo. Visitamos, começamos a participar. E desde então, há 16, quase 17 anos, já participamos do grupo lá que chama-se Allan Kardec Spiritist Society of Massachusetts. O Caminho, Verdade e Vida. E como é que era isso há 16 anos? Era bem menor, né? Bem poucas pessoas, o grupo era pequeno, era singelo. Hoje o nosso grupo, para ter uma ideia de progresso, né? Nosso grupo hoje tem cerca de 45 trabalhadores, nós temos reuniões quase todos os dias, temos 8 grupos de estudos, né? Tanto em português quanto em inglês. Então, o grupo cresceu bastante. Mas o curioso, Márcio, é que a nossa casa começou com 4 pessoas embaixo de uma árvore. As pessoas foram se juntando, né? Conhecendo eu também sou espírita, que interessante, fundaram o grupo. Há 26 anos atrás, se não me engano, o grupo foi fundado. No Brasil, assim, nós brasileiros temos algumas fantasias em relação principalmente aquela região que é uma região tradicional dos Estados Unidos, é a Nova Inglaterra, ali, que foi colonizada por britânicos, basicamente, Massachusetts, Connecticut, né? New York, né? Esses estados são estados importantes e, sobretudo, porque eles têm, né, essa ideia da tradição. Então, nós imaginamos assim que o americano, fala-se muito que o americano é materialista, que o americano não dá bola para as questões espirituais. Isso procede, Flávio? Não é a nossa experiência, na verdade. A gente vê que o americano, o que ele não gosta muito, Márcio e amigos, é que eles não gostam da instituição por si só. Né? Então, mas vejam que o americano por si só ele é muito atento à espiritualidade, né? Vejamos autores como Deepak Chopra, né, Eckhart Tolle e vários outros que falam sobre espiritualidade, que falam sobre conceitos que nós aprendemos no espiritismo, que são muito similares, muito semelhantes. Então eles se atêm muito a isso. Então vemos que esse tipo de público é um público que chega num grupo espírita, que quer procurar uma coisa a mais, ou que procura uma instituição, e assim por diante. Entendi. Inclusive o Brian Weiss, né, que Isso. Many Masters, Many Lives, né? Exatamente. Isso. Que é ali de Yale, né? Então, bacana isso, porque a gente tinha uma ideia de que o americano não dava bola para essas questões. E outra coisa também que nos chama a atenção é a questão de valores, assim, como é que é o público americano, e esse nativo, ele vai ao centro espírita? Então, a gente vê, só para ter uma ideia de um cronograma do espiritismo nos Estados Unidos hoje em dia. Então, ele começou em meados de 65, com a viagem do Chico e do Valdo Vieira para a Carolina do Norte, lá em Burlington, na Carolina do Norte. Inclusive, o livro Entre Irmãos de Outras Terras fala sobre isso, né? A viagem do Chico, do Valdo Vieira. Então, aquele movimento pequeno começou com umas pessoas, com o Haddad, né, que tinha morado no Brasil, ele e a Phyllis. Conhecemos a Phyllis pessoalmente, uma experiência fantástica, né, 15 anos atrás. Então, teve aquele movimento pequeno. Um outro movimento hispânico, ou de pessoas que falam espanhol, se localizou na Flórida, em New Jersey, por imigração colombiana, venezuelana, que já conheciam o espiritismo e levaram para os Estados Unidos os templos espíritas. Tanto é que o templo espírita, ou o centro mais antigo em funcionamento hoje, é o templo espírita San José, que fica em Newark, na região de Nova York.
Ele tem trabalhos, reuniões em português e em espanhol. Tem 66 anos de funcionamento, se não me falha a memória. É muito tempo. E lá para o oeste, tem alguma coisa? Bem menos. Então vejamos que o movimento espírita em 65 começou, aí teve altos e baixos, pessoas que foram para os Estados Unidos, brasileiros que foram para lá visitar, inauguraram centros e assim por diante. Mas percebemos que a maioria dos centros hoje ainda são formados por brasileiros que mudam para os Estados Unidos, né? Então vejamos na Flórida uma concentração muito grande de brasileiros, região de Nova York, Washington, e onde moramos lá em Massachusetts, Boston, onde há muitos brasileiros. Na costa oeste, que é a Califórnia, basicamente, é bem pequeno a concentração. São Francisco tem um grupo espírita, alguns em Los Angeles e mais alguns em San Diego. E mais ou menos por aí que fica o movimento espírita nas costas, né? Mas ele vem crescendo. Vem crescendo. Hoje temos notícia de mais de 100 grupos espíritas no país todo, né? Então, de novo, né, o cronograma do movimento espírita nos Estados Unidos. A partir do ano 2000, mais ou menos, onde as visitas de Divaldo, Raul e outros tantos palestrantes famosos se intensificaram nos Estados Unidos, os grupos começaram a se proliferar. Abrir outros lugares, outros estados, outras cidades. E aí vimos essa expansão do movimento espírita como ele é hoje. Mas até os anos 90, por exemplo, existiam menos de 40 grupos espíritas. Entendi. E você acha que esse crescimento deve exatamente à presença desses expoentes brasileiros lá? Com certeza. A grande maioria dos grupos espíritas ainda, os trabalhos ou as reuniões são feitas em português, né? São de brasileiros que vão para lá. Muitos se casam com americanos ou com americanas, né? Os esposos, as esposas, acabam indo para os centros espíritas, mas o público ainda é basicamente de brasileiros. Bem, nós percebemos. Flávio, a gente vai fazer um breve intervalo e depois do intervalo a gente vai tentar explorar um pouquinho mais e como é que o espiritismo pode contribuir com o nativo norte-americano. Ele tem a sua cultura, ele tem seus valores, ele tem um jeito de funcionar muito diferente do nosso jeito aqui no Brasil. E qual é a grande contribuição que o espiritismo pode levar para os americanos, considerando esse crescimento que atingiu aí, né, um número bem interessante, né, 100 instituições espíritas em todo o país. A gente já volta, a gente faz um intervalo. Fique conosco que a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é a doutrina espírita nos Estados Unidos. Vamos assistir. Estamos de volta e estamos conversando aqui hoje com Flávio Zanetti. Flávio Zanetti é um companheiro que atua em Boston, um companheiro que atua nos Estados Unidos, engenheiro por formação, e ele me dizia que tem formação em sociologia, formação num monte de coisa, que eu não entendo direito o que é, né? Mas é bacana, né? É bacana saber que você está lá, né, e trabalhando numa instituição espírita. E a pergunta, Flávio, é a seguinte: por que é que você acha que o espiritismo está crescendo e qual é a contribuição que você acha que o espiritismo pode dar para os, basicamente, norte-americanos? A gente vê, por exemplo, depois de um momento muito triste na cultura americana, que foi o atentado de 11 de setembro, nós vemos um crescimento grande das pessoas procurando mais grupos espíritas, né? Por que acreditamos isso? Porque elas veem uma dificuldade muito grande, necessitando consolo, necessitando uma ajuda, e aí começam a procurar respostas onde elas não encontravam antes em lugar nenhum. Então, a gente vê, como falamos anteriormente, que dos anos 2000 até hoje, tivemos um crescimento muito grande no número de grupos espíritas. Deu uma acelerada nessa coisa. Acreditamos que o consolo que a doutrina espírita presta para as pessoas é o modelo basilar da procura por alguma coisa a mais. Então, eles não estão satisfeitos com alguma coisa que eles já aprenderam, ou uma religião, uma filosofia, uma doutrina, né? Alguma coisa assim, e começam a procurar alguma coisa a mais. E eles ficam? Muitos sim, muitos não. É muito variado. Depende muito da religião, né? O americano por si só ele muda muito de lugar, de trabalho, de cidade. Nós aqui no Brasil crescemos muitas vezes na mesma casa, moramos na casa dos nossos pais, casamos e ficamos no próprio bairro que moramos. O americano é meio nômade em alguns aspectos. Então, eles trocam de trabalho muito rápido, vão para outros lugares. Então vemos, por exemplo, companheiros nossos que frequentavam o nosso centro em Boston, hoje estão na Califórnia, outros foram para o Texas, uns inclusive lançaram ou criaram grupos no Texas e assim por diante. Então, considerando que os Estados Unidos, 51 estados, né, que formam os Estados Unidos, claro que entre eles há diferenças significativas, né?
Eu gostaria de saber de você se é mais fácil, né? Qual público é mais fácil? Qual cultura é mais fácil para o espiritismo chegar? Se há preconceito, se há aceitação fácil ou não? Eu não diria que é mais fácil, eu diria que todos são o desafio é muito grande para nós brasileiros, que nascemos no Brasil, que somos, né, que fomos criados aqui, para chegarmos num país novo e levarmos uma ideia, uma doutrina como a doutrina espírita para as pessoas que estão lá. Acreditamos que, onde moramos em Boston, né, embora nós visitamos alguns centros em outros lugares, pelo nosso trabalho viajamos muito pelos Estados Unidos, né, pelo mundo afora, visitamos outras instituições, já participamos do Conselho Espírita Americano, que é um órgão vinculado ao SEI, né, Conselho Espírita Internacional. Então vemos que nos estados que são mais liberais, é mais fácil, como a Flórida, por exemplo, assim, só Nova York, Boston. Quando você fala liberal, é um estado mais, acolhe mais diferenças? Acolhe mais progressivo, né? Quando vemos, por exemplo, estados mais conservadores, como o Sudeste americano, a Carolina do Norte, do Sul, a Georgia, Mississippi, né, o norte da Flórida também, aquela região Sudeste americana, fora a Flórida, onde inclusive tem o apelido de Bible Belt, ou cinturão da Bíblia, né, que eles chamam, as pessoas são mais conservadoras, não estão assim abertas por uma coisa nova. Então vemos que lá tem pouquíssimos grupos espíritas, tem alguns na Atlanta, na Georgia, mas fora ali não tem muitos outros grupos espíritas. E a Califórnia é considerado um estado liberal. Sim, sim. E por que o espiritismo não cresce tanto lá quanto cresce, por exemplo, na Flórida? Boa pergunta. Por causa da quantidade de brasileiros, acreditamos nós, nessa nossa ideia nossa, pela quantidade de brasileiros que não é igual, por exemplo, em Massachusetts, ou em Nova York, ou na Flórida, por assim dizer. Entendi. Você acha que o estadunidense nativo ele precisa do espiritismo mesmo? Não diria que precisa. Eu diria que a mensagem espírita é muito consoladora. Então ela pode acolher qualquer povo, né? A universalidade dos conhecimentos espíritas, como está no Livro dos Espíritos, né, vai alcançar o mundo afora. O que nós acreditamos que recebemos ou percebemos das pessoas que nos visitam é que o consolo que nós prestamos, o atendimento fraterno, a própria mensagem, estudos, a pessoa se liga naquilo e tem muito benefício com relação a isso. E o perfil? Jovens, mais maduros? 25, 35 anos, universitário, que já leu, por exemplo, outras filosofias, né? Outros autores espiritualistas, que já acredita em reencarnação. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, tiveram uma pesquisa na revista Time, onde 80% dos americanos acreditavam em reencarnação. Olha que fantástico isso, né? Fantástico. Então, o povo já está muito mais aberto a conhecimentos novos, a doutrinas novas, como o próprio espiritismo. E de carona, você acredita em reencarnação, acredita na vida após a morte. Exatamente. Eu acho que esse número é até maior, né? Exatamente. Que bom, Flávio. Você tem aí 2 minutos para deixar algumas palavras, né, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, aquilo que você deseja falar, alguma mensagem que você queira deixar nessa sua visita, que muito nos honra, a sua passagem aqui pelo De novo, reiteramos a gratidão pelo convite, Márcio e amigos. Aproveitamos para convidar os amigos que forem visitar os Estados Unidos, que visitem os grupos espíritas lá. Temos na costa leste, costa oeste, procura no site. O site do Conselho Espírita Americano é spiritist.us. Está bem fácil de colocar. Lá tem a lista dos centros espíritas nos Estados Unidos. Spiritist.us. Aí temos lá um catálogo dos centros espíritas. Visitem os amigos lá que estão trabalhando, né? E levando a doutrina espírita em solo americano. Levar a contribuição quando forem também, porque você me dizia, temos mais um tempinho ainda, que é difícil manter uma instituição lá, até financeiramente, é isso? Acho que é difícil em qualquer lugar do mundo, né, Márcio, para falar a verdade. Mas parece que lá é um pouco mais difícil. Mas lá é mais difícil, por exemplo, onde nós moramos, o aluguel é muito caro, então o espaço físico é muito difícil. É restrito, né? É muito restrito. Então, por isso, Nova York é a mesma coisa, né? Nova York, cidades que são muito caras, São Francisco, nem como. Você tem uma ideia, em São Francisco, o grupo espírita ele aluga uma sala em um templo, um lugar onde é um templo Bahá'í. Ele compartilha. Ele compartilha num sábado, domingo de manhã, ele aluga ali 2 horas de manhã, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Que bom. Olha que fantástico isso. Mas foi uma alegria receber você para essa conversa amigável, essa conversa fraterna. Espero que essa conversa estimule as pessoas que vão aos Estados Unidos fazer turismo, muitas vezes, a visitarem as instituições, né, e levarem lá, às vezes, uma palavra de estímulo, um conforto também, e trazerem para o Brasil, compreenderem como é difícil, né, sustentar uma instituição em terras estrangeiras. Obrigado, Flávio. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. E a você que nos acompanhou, fique conosco, porque o programa ainda continua.